Olá, gracinhas da minha vida! Mais uma leitura intuitiva do canal Chama Gêmea Tarô, Autoconhecimento e Espiritualidade, hoje com o quadro Tarô Responde. E o Tarô vai responder hoje como que ele está em relação a mim. Como que ele está em relação a mim, ok? Acender um incenso aqui. Vou pôr aqui. E aí, nós vamos ter a primeira opção, a segunda opção e a terceira opção, né? Eu vou pôr aqui a primeira opção, a nossa deusa Lilith. A segunda opção, o nosso deus Ganesha. E a terceira opção, o nosso deus Shiva, ok? Então, escolham aí a opção. Vamos começar então com a Lilith. Quem escolheu a Lilith, tá aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Vou pôr ela aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Primeira opção, Lilith, como ele está em relação a mim, né? Em relação a você que escolheu a opção 1. Ok? Como que ele está em relação a mim? Vixe, saiu a torre, hein? 3 de espadas, 5 de copas. Ele tá mal, né? 5 de paus. Tá mal, tá mal. Ok? Segundo tarô aqui, vamos pegar. Como que ele está em relação a mim? Nossa, essa carta escorrega, mas ela é linda. Como que ele está em relação a mim? Certo? Vamos lá, vamos ver. Primeira carta. 4 de espadas. Segunda carta, 9 de ouros. Terceira carta, 3 de ouros. E a última carta, o carro. Vou pegar um conselho do tarô para essa opção, conselho da espiritualidade. Então aqui, eu vejo que houve aí algum tipo de conflito, tá? Existe arrependimento, existe uma sensação de culpa, existe um coração partido por causa do 3 de espadas, né? E um conflito interno, tá? Então ele não tá legal, assim, em relação a você. E por causa disso, né, do que aconteceu, ele se jogou de cabeça no trabalho, porque tá saindo o 9 de ouros e o 3 de ouros. Existe uma certa dúvida aí que ele tem do que fazer. Ok? Vamos ver aqui um conselho da espiritualidade para quem escolheu essa opção. Leveza. O conselho é ser leve. O que é ser leve, gente? Ser leve é você... É você não cobrar, não exigir, não
querer que ele mude, não impor regras, não ficar pesando, né? Levar a relação com leveza. Então, a carta diz o seguinte: a vida pode ser bem divertida com leveza, bom humor e entusiasmo. O fluir está na forma como reagimos aos fatos. Então, de que forma você está reagindo aos fatos, né? Do que está acontecendo, de como ele está se comportando. E aqui diz que houve uma situação onde você deve ter dado um checkmate, alguma coisa assim, uma cobrança, uma exigência de se comportar de forma diferente, e meio que a torre caiu, né? O coração partiu dele, né? E ele ficou chateado? Ficou. Tá com conflito interno? Está. Está indeciso do que fazer, não sabe o que fazer? Está. E aí ele tá dando um tempo, porque é o 4 de espadas aqui, tá dando um tempo, e nesse tempo ele tá se jogando pro trabalho, ok? O conselho que a espiritualidade dá é levar com leveza as coisas, né? É não ser reativa, não ser autoritária, não ser controladora, né? Não ter comportamentos que levam a relação ao peso, ok? Esse é o conselho que a primeira opção deu. Se essa opção não ressoou com você, escolha outra opção, tá bom? Como é uma leitura geral, pode ser que uma outra opção seja o que você quer. A escolha da opção, gente, é sempre a primeira que vem na cabeça, sabe? O primeiro número que vem na cabeça, primeiro, segundo ou terceiro, tá? Então, vamos para a segunda opção, que é o Ganeshinha aqui. O nosso Ganesha, Eu não mostrei perto, né, a imagem de Lilith. Eu gosto muito dessa imagem branca de Lilith, porque há duas faces de Lilith e uma delas é essa branca. Eu gosto dessa fase dela, que é uma face muito amorosa, muito maternal. Tá? A face branca da Lilith, muito do cuidar, do proteger, tá? E o nosso Ganeshinha, né? O deus da prosperidade. Então vamos lá. Segunda opção. Vou usar essas duas cartas aqui. Segunda opção, vamos lá. Como ele está em relação a mim? Como está em relação a você que escolheu a segunda opção? Então, saiu enforcado. Saiu o 8 de ouros, saiu o rei de paus e o hierofante. Vamos ver aqui como ele está em relação a mim. Meninas, me contem aí nos comentários depois se vocês desistiram da chama gêmea, se não acreditam mais na chama gêmea, se alguém tá com a chama gêmea, se não tá, enfim, comentem aí como que tá a situação de vocês, tá? Eu tô atendendo casos na terapia, né, convencional, na psico, de casais que estão juntos, mas estão conflitando, né? O dia a dia ali, que foi já o que eu já passei, né? Ainda há conflito, isso não acaba até os seus gatilhos pararem, né?
Então, eu quero saber aí como que vocês estão. O mestre, esse ser aqui é teimoso, né? É teimosinho, aí ele faz tudo do jeito dele. Bom, saiu o mestre, saiu voltando-se para dentro, saiu intensidade. Interessante, né? Essa carta da intensidade, ela é uma carta que remete muito ao rei de paus, né? Porque o rei de paus, ele é intenso. Então, ele é um ser intenso, ele é um ser instintivo, impulsivo, né? E saiu o criador aqui. Ele é um cara que segue a cabeça dele, só é difícil ele aceitar a opinião de alguém, né? Teimoso. E aqui, né, ele tá numa situação, esse ser aqui tá numa situação que ele mesmo se colocou e ele agora não consegue sair. Porém, ele tá voltando-se para dentro, tá? Ele tá olhando mais para si, né? Porque o enforcado, apesar de falar de uma situação que a pessoa não tá conseguindo sair, né? Que é uma situação que ele meio que se vê obrigado a estar, né? Também fala de um ser que está vendo a coisa por uma outra perspectiva, né? Por uma outra visão, que é o de estar de ponta cabeça aqui do enforcado, né? E saiu voltando-se para dentro, que é o 4 de copas, no tarô do Osho, que remete a esse estado aí. Então, apesar de ele estar teimoso na decisão dele, de ele estar convicto que ele está certo, né? Ele tá também, tá acontecendo coisas ao redor dele que ele tá vendo por outro lado, por outras perspectivas, tá ficando um pouco mais aberto para outras opiniões, tá? Mas ainda é muito ele, individualista, né? Apesar de não ter saído o imperador, ele tem um aspecto um pouco de imperador, esse rei de paus aqui. Que é o rei de paus também, de novo, tá, gente? Saiu 2 vezes o rei de paus. Olha, eu tirei 2, não sei porquê. Bom, agora já foi. Então, vamos lá. Daqui é o recado da espiritualidade, né? O que ela tá orientando a gente aqui. Então, primeiro saiu a contemplação, que é o quê? Contemplação é você ficar observando, né? Você ficar contemplando, e é isso. A carta diz o seguinte: quando nenhuma ação é permitida no momento, o exercício da contemplação nos ensina a olhar os fatos por outra perspectiva, olhar simplesmente a natureza da experiência, sem qualquer tentativa de mudá-la. Aprenda a ressignificar o que não pode ser mudado. Então, se essa ação que esse ser aqui está tendo, está te incomodando, né? Você tem que se perguntar por que me incomoda. E tentar olhar a situação de outra forma, né? Não é nada pessoal o que ele está fazendo. É algo dele. Ele é assim. Não quer dizer que você é menos, que a sua opinião não importa, não quer dizer nada disso, que você não é o suficiente para ele. Não é isso. É para você olhar ele de uma outra forma. Ele é desta forma. Ele é um rei de paus. Né? O rei de paus, ele é tinhoso.
E a segunda carta que saiu, né, que fala do espírito, que eu vejo essa carta muito como ajuda espiritual, né? Porque uma pessoa teimosa assim, ela não escuta ninguém, né? Só que as situações acontecem na vida dela, já que ele não escuta ninguém, né? Vai acontecer ações na vida da pessoa que faz ela entender, que faz ela, opa, tô aqui agindo errado, não tá certo isso. A espiritualidade coloca para ela enxergar, né? Essa carta voltando-se para dentro, tem um monte de gente atrás dessa pessoa aqui, ó. Então, há realmente a espiritualidade lá no ouvido dela, entendeu? Há uma interferência divina aqui. Todas as suas escolhas são parte de quem você é. Liberte-se das cobranças e viva a verdade do seu espírito. Então, eu tava falando que esse ser, ele é assim. Não é pra você se magoar, não é pra você ficar chateada. Deixa ele ir, deixa ele bater a cabeça, deixa ele fazer o que ele tem que fazer. E fica só contemplando, entendeu? A espiritualidade vai mostrar, tá? Isso é o que tem que dizer aqui para essa segunda opção. Ok, gracinhas? É isso aí, vamos para a terceira opção. Eu vou escolher essa cartinha aqui para a terceira opção. E vou escolher essa aqui. Vamos lá, terceira opção é do nosso Shiva, nosso Shivão. Nosso Shivão. Vamos pôr ele aqui, bonitão. Olha como ele é lindo. Esse Shiva. Esse Shiva, ele foi feito, a pintura dele foi artesanal, tá? E esse daqui veio da Índia mesmo, esse Rudraksha, né? Que representa a Shiva. E esse Shiva eu mandei fazer de uma artesã. Não me lembro o nome dela, mas ela tá lá no elo 7. Ela é excelente, né? Eu achei lindo esse Shiva que ela fez, tá? Ela pintou, né? Ela compra a imagem e pinta, tá? Então vamos lá. Terceira opção, como ele está em relação a mim, né? Como ele está em relação a você, que escolheu a terceira opção. Cavaleiro de Paus. Aqui a gente já vê alguém bem maturo, né? Olha só. Cavaleiro de Paus e Valete de Ouros. E 9 de Copas. Fundo do maço, o Sol. Uma carta muito positiva. O Sol é uma carta muito positiva. Apesar de ele ser imaturo, me parece que ele não tá mal assim contigo, né? Vamos ver o que fala aqui a carta do Osho. Ah, já pulou uma. Bom, não pulou. Vamos lá, vamos lá. A primeira carta que pulou foi o 8 de Paus. Segunda carta, mudanças. Que é a carta do... acho que é da Roda da Fortuna, se eu não me engano. É a carta 10, Roda da Fortuna. E aqui o 10 de Ouros. Fundo do maço, 8 de Copas. Deixando ir.
Então aqui, eu sinto muito aqui uma fase de fim de ciclo para ele, tá? É uma fase de coisas acontecendo muito rápido. Então, o que eu tenho para falar para quem escolheu a terceira opção? Viu uma imaturidade emocional, não que ele seja novo, não que ele seja, mas ele tem uma imaturidade emocional, um lance assim de repente ele não estar no momento de relações muito sérias, tá? Foi o que eu senti aqui, apesar de ele gostar muito de você, aí tá me ouvindo, gosta de estar com você. Mas ele tá numa fase que ele tá fechando ciclos, muitas coisas acontecendo, muitas mudanças, né? Está tendo assim uma fase muito boa de conhecimento da vida, de conhecer pessoas, tá numa fase assim agitada na vida, né? E tá deixando ir o passado, tá deixando ir as coisas pesadas e tal. Então aqui requer um pouquinho de paciência para essa fase seguir, tá? E essa fase vai ser rápida, tá? Não vai ser demorada, por causa do 8 de paus aqui. Ok? Vamos ver o que essa espiritualidade tem para falar. Quando eu falo rápida, gente, olha, essa fase aqui de fechamento de ciclo ainda tá acontecendo com o meu gêmeo, mas assim, uma boa parte já foi. E ela foi muito rápida, muito mesmo, assim, questão de 1 ano, fechou muitas coisas, acho que até menos. Assim, teve um monte de resoluções, tá, na vida dele, de coisas que precisava fechar ciclo, né, coisa familiar, algumas coisas aí que ele tinha que fechar. Então, essa fase pode ser muito rápida. Compreensão, olha só, que carta legal. Esse fundo do maço aqui eu vou deixar para todo mundo, tá? Uma mensagem para todo mundo agora no final da leitura. Essa carta aqui, né, ela fala muito sobre o terceiro olho, muito sobre o véu de Maia caindo, né, ele vendo com o terceiro olho, né, ele percebendo as coisas. Há momentos na vida que precisamos silenciar o externo para compreender o interno. O que o coração fala, somente o espírito consegue entender. Permita-se entender o que a vida lhe está propondo. Então ele está passando por um momento de compreensão da vida dele, do que se foi, do que ele é e tal, tá? E essa compreensão não é só para ele, e sim para você também, ok? De compreender esse momento, tá bom, gente? Para todo mundo a mensagem deu sensibilidade, caiu a carta aqui da lua, né? Sensibilidade. Reconheça a natureza de suas emoções. Não se prenda a mágoas e ressentimento. Liberte-se de situações que trazem instabilidade emocional. Assim como a água, procure novos caminhos para fluir sua energia. Há um momento, tá? E eu não tô falando só do gêmeo, tô falando de relacionamentos em geral, tá? Quando aquela fase de apaixonamento acaba, que ela é curta, né? Não é uma fase longa, porque na fase do apaixonamento você só vê as coisas boas do outro, né? Você não vê os defeitos, que você considera defeito, tá? Deixando bem claro. Essa pessoa, ela começa a aparecer para você, você começa a enxergar, você que está me ouvindo, começa a enxergar aquilo que você não idealiza dentro de uma relação, não idealiza dentro de uma pessoa. E aí você começa a ver os defeitos, entre aspas, né? Aquilo que te desagrada ou que te incomoda, ok? A gente tem que entender que essa compreensão aqui, ela tá ligada
a compreender o outro como ele é e aceitar ele como ele é. Isso é amor. Então, cada um teve uma determinada infância, teve situações, traumas diferentes umas das outras. Cada um teve a sua história, uma educação, uma forma de pensar, uma forma de agir, né? Então, o que ele é, você pode estar vendo com muitas críticas ou num olhar muito de reprovação, mas o que ele é tudo aquilo que ele viveu, né? E a gente tem que amar o ser como um todo, não só as partes que nos agrada, mas as partes que não é como a gente gostaria que fosse, né? Então, assim, você ama alguém que ele satisfaz todas as suas necessidades, será que é amor mesmo? Ou será que é uma dependência? Afinal, ele faz tudo o que você quer, né? A gente tem que amar o outro num contexto total de tudo que ele é, com defeitos, com qualidades. E aceitá-lo desta forma, e vice-versa, né? Então, é essa compreensão, né? O olhar para o outro com compreensão e não com reprovação, e não com querendo controlar, ou querendo dizer o que o outro tem que fazer ou deixar de fazer, tem que se comportar de uma forma X ou Y, entendeu? É essa leveza que falou lá na primeira opção, acho que foi, né? É essa leveza que tem que ser a interação de vocês para que não haja mágoas e ressentimentos. Porque se você se magoa e você se decepciona, é porque alguém não fez aquilo que você queria que fizesse, né? A expectativa que você criou no outro. Ok? Gracinhas da minha vida. E é isso. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar se você achar legal, se inscrever no canal. Enfim, é assim que você... É uma forma de você agradecer a troca dessa energia, tá bom? E escrevam aí nos comentários. Se vocês quiserem dar sugestões de temas do que vocês querem saber aqui no Tarô Responde, dê sugestões que eu faço o quadro, tá bom? Um grande beijo e até a próxima, gracinhas!